Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Oswaldo de Oliveira reconheceu que foi inoportuno, mas entende que não precisa pedir desculpas para Carlo Ancelotti. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Vamos falar sobre o dia seguinte do constrangimento provocado por Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira a Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. Antes da gente falar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você. É um app que te dá estatísticas, acompanhamento de jogos, classificação, tudo isso em tempo real e você não paga nada, nem para baixar, nem para usar. É o app que eu uso aqui no canal do VSR e você pode baixar também grátis e ainda contribuir com o meu trabalho. Primeiro comentário que clicou, fez o download e começou a usar. Tô gravando esse vídeo aqui na tarde de quinta-feira e depois daquele evento constrangedor na sede da CBF, no encontro da Federação de Treinadores de Futebol do Brasil, em que Emerson Leão, o ex-técnico Emerson Leão e o ainda técnico Oswaldo de Oliveira fizeram algumas declarações que acabaram constrangendo o técnico da seleção brasileira, ainda que não tivessem a intenção, tendo uma postura de xenofobia contra o italiano Carlo Ancelotti. O técnico Oswaldo de Oliveira se manifestou por meio de suas redes sociais e falou sobre o tema. Entendeu que ele não tem nenhum tipo de motivo para pedir desculpas ao Carlo Ancelotti, até porque, segundo ele, ele não disse o que acusaram ele de ter dito, mas reconheceu que a fala dele foi inoportuna. Para a gente não ter nenhum tipo de mal entendido, vamos ouvir o que Oswaldo de Oliveira falou e depois eu venho aqui para comentar. Vou deixar aqui na íntegra a postagem do Oswaldo de Oliveira lá na página dele no Instagram. Vamos lá. Ontem, lá na CBF, a minha frase foi: eu quero que o Ancelotti tenha muito boa sorte na Copa do Mundo, que nos traga o título e que depois, quando ele deixar a seleção brasileira, que novamente um treinador brasileiro assuma o cargo. Foi exatamente isso que eu disse. Eu vou colocar o vídeo para vocês verem exatamente a minha fala na hora que aconteceu ontem lá na CBF. E com uma expectativa muito positiva e otimista do que pode acontecer aos rumos e às pretensões da Federação Brasileira de Treinadores. Novamente, os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e, quando é claro, o Ancelotti foi embora, depois de ser campeão ano que vem, e volte um brasileiro. Só isso que eu disse. Claro, o momento foi inoportuno, porque eu quis valorizar com a minha fala o valor do treinador brasileiro. Eu não sou contra a presença do treinador estrangeiro, mas a minha preferência é que o treinador da seleção brasileira, especialmente, seja um brasileiro. Não vou me desculpar por algo que eu não falei. E eu acho, como eu disse para ele, o melhor treinador do mundo. E que se não pudesse ser um brasileiro, que fosse ele. E eu torci para que fosse ele quando estava acontecendo a escolha. Mas que na ausência de um brasileiro, que fosse o melhor do mundo, que é o Carlo Ancelotti. E muitos outros treinadores e torcedores também comungam da minha opinião. Nós, treinadores brasileiros, temos sido muito criticados e desprestigiados. Algumas coisas aconteceram que desfavoreceram os nossos treinadores. Acho as críticas demasiadas e infundadas
diante de uma frase que é uma convicção minha. Essas críticas têm sido agressivas e pejorativas. Qual é o problema de eu achar que a seleção brasileira tem que ser dirigida por um treinador brasileiro? Não acho que tenha problema nenhum. É impossível eu ser contra a presença do treinador estrangeiro no Brasil. Até porque eu trabalhei no Catar e no Japão como treinador nos clubes desses países. Todo mundo ligado ao futebol conhece a minha história, sabe quem eu sou. Eu estou trabalhando no futebol desde o dia 1º de outubro de 1975. Eu tenho 50 anos de futebol, então eu tenho direito a ter a minha opinião, a vibrar com a seleção brasileira, que eu vi ganhar 5 títulos mundiais com treinadores brasileiros dirigindo a nossa seleção. Essa é uma questão que eu quero ressaltar bastante aqui, sobre essa sobrecarga desnecessária de críticas e infundadas, na minha opinião. Eu não acho necessidade para tanto estardalhaço. Gente, eu sou apaixonado pela seleção brasileira. É normal que eu esteja vibrando, esteja sentindo muito esse momento. Nós temos uma Copa do Mundo ano que vem e nós precisamos de reconquistar a hegemonia do futebol mundial. Por isso eu estou vibrando, eu estou ansioso com tudo que vai acontecer com a seleção. Não tem nada pejorativo, nada agressivo na minha fala, nem na minha cabeça, nem contra ninguém. Muito pelo contrário, eu estou muito ansioso pelo sucesso da seleção que eu aprendi a amar desde 1958. Espero que essa minha resposta não traga mais desdobramentos. Então, pessoal, é isso aí. Falei tudo o que eu tinha para falar. Assunto encerrado. Que venha o Hexa. Só mais uma coisinha. Eu ainda não me aposentei não, hein? Tá aí então na íntegra o que falou o Oswaldo Oliveira no seu Instagram, e acho legal ele se manifestar. Então, para começar aqui, primeiro, cara, se alguém tá exagerando, se alguém tá atacando pessoalmente o Oswaldo Oliveira, ameaçando, xingando, também não tem nenhuma necessidade, é condenável isso, ninguém tem que atacar, xingar e tudo mais, nada disso. O Oswaldo Oliveira, se ele errou, para quem acha que ele errou, ok, ele errou e não é motivo para você ficar atacando, ofendendo, criticando demasiadamente, ponto. Acho que isso é a primeira parte. Outra coisa que eu queria falar, que eu estou concordando com o Oswaldo Oliveira, inclusive foi a parte de abertura do meu vídeo aqui ontem. Não tem nenhum problema, zero problema você achar que a seleção brasileira não precisa de um técnico estrangeiro porque tem técnicos capacitados aqui. Eu, Vitor Sérgio, discordo dessa opinião. Eu acho que não. Eu acho que hoje nenhum técnico brasileiro está à altura do que o Brasil precisa numa Copa do Mundo. Essa é a minha opinião. Mas quem pensa o contrário não tem nenhum problema com isso. A pessoa pode ter essa opinião, é uma opinião que eu só discordo. Como você pode concordar, como o outro pode discordar e por aí vai. Inclusive no vídeo, o Oswaldo Oliveira diz que muita gente do meio do futebol concorda com ele, e concorda mesmo. Então, ok, não tem nenhum crime nisso. O que eu critiquei eu não concordo que o técnico da seleção brasileira seja estrangeiro, ponto. Isso eu não concordo. Por quê? Porque aí você está querendo negar o acesso a uma oportunidade simplesmente pelo passaporte do cara. Isso eu sou contra. Porque isso, mesmo que você não tenha a intenção de, você está discriminando pela origem da pessoa. Você está tratando diferente pela origem da pessoa. Você está fechando uma porta pela origem da pessoa. E o nome disso é xenofobia, mesmo que você não queira. Mesmo que você não tenha essa intenção. Então, eu sou contra isso. Você dizer, a seleção brasileira não pode ser treinada por um estrangeiro. Por quê? Porque ele é estrangeiro. Pô, se você disser, a seleção brasileira não precisa ser treinada por um estrangeiro, por quê? Porque fulano de tal é brasileiro e fará um trabalho melhor. Essa é a minha opinião. Ok.
Não tenho nenhum problema com essa opinião. Ponto. Dito isto, acho que o Oswaldo de Oliveira, ele diminuiu demais a intensidade do que foi o discurso dele. Inclusive, na parte que ele colocou no vídeo, ele estrategicamente foi tirada a parte que ele fala Inshallah. E eu de novo, Inshallah é uma expressão árabe que quer dizer se Allah quiser. Allah, né, que é a figura, sei lá, a figura suprema da religião muçulmana. Então, é o que ele está dizendo. Ele fala, Inshallah, ou seja, se Allah quiser, no nosso popular aqui no Brasil seria o se Deus quiser. O se Deus quiser é a sensação de livramento. É a sensação de assim, ó, a coisa precisa melhorar muito, se Deus quiser. Isso daí foi tirado. Eu acho que isso foi bem deselegante, bem agressivo. E acho que ali, por mais que seja verdade que o Oswaldo de Oliveira disse que torcia para o Hexa, que estava torcendo para o Ancelotti ganhar o Hexa. E ele, é verdade, ele disse que dos melhores técnicos, dos técnicos do mundo, ele considera o Ancelotti o melhor. Tudo isso foi falado. Só que o que foi falado com mais veemência, com mais energia, talvez até, se você quiser ter a impressão, até com virulência, com a sensação de ter sido com raiva, foi o discurso de que era prejudicial ter um técnico estrangeiro na seleção. Então ficou essa impressão, ficou essa sensação de você estar ali e claramente você ser contra um técnico estrangeiro por ser estrangeiro. E isso gerou um constrangimento absurdo, isso gerou uma percepção ruim no Carlo Ancelotti, que foi minimizada com outros técnicos brasileiros ligando para ele e dizendo que não era assim. O Renato Gaúcho ligou para o Ancelotti, o Filipão ligou para o Ancelotti, vários outros treinadores falaram com o Ancelotti. O Mano Menezes, ontem, depois da derrota do Grêmio para o Cruzeiro, fez um discurso muito bom a favor do Ancelotti. Então, assim, se a percepção toda foi uma raiva, uma energia excessiva para cima, no discurso do Oswaldo de Oliveira, para cima do Carlo Ancelotti, é evidente que ficou uma coisa deselegante, é evidente que ficou uma coisa grosseira. E toda vez que você tem um convidado e você acaba gerando uma situação de grosseria, na minha visão, eu acho que é necessário um pedido de desculpas. O Oswaldo de Oliveira acha que não. Ele acha que não é motivo de pedir desculpa. Pelo menos ele reconheceu que o discurso dele foi inoportuno. E não tem nenhum problema ele querer valorizar a história dos treinadores brasileiros. E precisa ser valorizado mesmo. O Brasil foi pentacampeão do mundo com 5 treinadores estrangeiros. Perdão, com 5 treinadores brasileiros. E cada um com a sua característica. O Feola era diferente do Aimoré Moreira, que era diferente do Zagallo, que era diferente do Parreira, que era diferente do Filipão. E todos eles brasileiros. E todos eles viraram treinadores assumindo o legado de quem veio antes, incluindo treinadores estrangeiros. Ou você vai negar aqui no futebol brasileiro a influência de Bela Gutmann, a influência de Will Street, a influência de Filpo Nunes? Você vai negar isso? O Oswaldo falou, eu tô no futebol desde 75. Se ele tá desde 75 e está mesmo, ele sabe disso. Futebol brasileiro, a base do futebol brasileiro, especialmente ali na virada do profissionalismo para popularização do futebol, ele é fortemente influenciado pela presença de treinadores estrangeiros aqui no Brasil, ponto. Então, assim, o Oswaldo, eu gostei do que o Oswaldo publicou, acho que o Oswaldo baixa um pouco a temperatura, mas acho que ele acerta ao reconhecer que a fala dele foi inoportuna e nada contra ele querer valorizar os treinadores brasileiros. Os treinadores brasileiros precisam ser valorizados. Acho que os treinadores precisam ser valorizados sem fechar a porta para estrangeiros apenas por eles serem estrangeiros.
Mas eu, na minha visão, acho que o Oswaldo de Oliveira deveria pedir desculpas ao Ancelotti, pelo simples fato de o Ancelotti era um convidado e na soma do que falou o Leão, e que também no final da fala do Leão, ele diz que mudou de ideia em relação ao técnico estrangeiro, mas antes ele tem um discurso altamente raivoso, pelo menos na forma, se não na intenção. E depois, a energia com a qual o Oswaldo de Oliveira se debruçou contra a presença de um treinador estrangeiro no comando da seleção, ficou uma coisa bem deselegante, bem grosseira. Então eu acho que ele devia pedir desculpa. Ele acha que não? Ok. Temos um pensamento diferente nessa matéria. Mas, de novo, acho que... E aí, como eu tinha falado no meu vídeo, a última impressão que eu tinha... A última informação que eu tinha tido era que o Oswaldo de Oliveira seguia na ativa. E ontem e na terça e na quarta, muita gente tratou o Oswaldo de Oliveira como um aposentado. Ele disse que não está aposentado. E era a percepção que eu tinha também. Vamos ver se o Oswaldo de Oliveira consegue se recolocar, consegue uma boa oportunidade e nessa oportunidade ele consiga mostrar o valor do treinador brasileiro e mostrar que ele ainda é capaz de fazer um grande trabalho. Os últimos não foram bons. Por isso que, para mim, a sensação que eu falei no vídeo que eu gravei na quarta de manhã, e continuo achando, é que tanto a fala do Leão quanto a fala do Oswaldo tem um pouquinho de reserva de mercado, um pouquinho de corporativismo. E não tenho nenhum problema em admitir, eu tento não fazer isso e acho que não faço, mas o meu trabalho quem avalia são vocês, eu acho que não faço, mas a classe de jornalista é uma das mais corporativistas que tem. Então, não tô... Mas só para pontuar, a minha sensação é que a fala do Oswaldo e a fala do Leão são de quem quer uma reserva de mercado, quem quer manter o status quo, quem quer o famoso corporativismo. É a minha impressão também. Então, não tenho problema nenhum nisso. Tomara que esteja página virada. Acho que o Oswaldo não é para ser esculhambado, não é para ser agredido, nem verbalmente, muito menos fisicamente, por conta disso. Acho que ele quis explicar ali, reconheceu que o que ele falou ficou inoportuno. Eu acho que ficaria completa a questão se ele pedisse desculpas, talvez até pela forma, mais até do que pelo conteúdo. Mas tá feito o registro aqui do que falou o Oswaldo. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado, clica no link para baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você, para baixar e para usar. Aplicativo para estatística, acompanhamento de jogos, classificação em tempo real, tudo isso de graça no seu celular. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!